Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta. Dando continuidade aos nossos debates, seguimos agora com um tema de extrema importância para os entes municipais: as loterias e a urgência de um marco regulatório que garanta segurança jurídica para o fomento de políticas públicas com impacto social positivo. Neste painel, contaremos com a visão de especialistas e parlamentares para discutir os caminhos e impactos da regulamentação desse setor. Temos a honra de receber o presidente da Associação Nacional de Loterias Municipais e Estaduais, ANALOME, Camilo Brito, que trará a perspectiva do setor e os desafios enfrentados pelas loterias municipais. Ao palco, por favor. Presidente da Comissão Especial de Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento da OAB Rio de Janeiro e mestre em Direito da cidade, o diretor jurídico da ANALOME, Paulo Orner. Os debates serão conduzidos pela advogada e professora universitária, mestre e doutora em Direito, cofundadora da AMIG e diretora jurídica da Abra Jogo, Ana Helena Pamplona. Em breve, nós receberemos também, para compor esse painel, o deputado federal Newton Cardoso, que focará na geração de receita para os municípios com impacto social positivo. O deputado está desembarcando e a caminho do hotel, então, no momento que ele chegar, ele vai tomar o assento dele aqui no palco. Sejam muito bem-vindos. Deixo a palavra com a nossa moderadora, Ana Helena Pamplona. Boa tarde a todas e a todas. É uma alegria estar presente aqui novamente no meio de amigos e agradeço a BSigma pelo convite, na pessoa aqui da organização do evento, do NU, da Audi e dos demais fundadores da BSigma. E quero dizer que um tema tão polêmico como a questão da loteria municipal, ele merece a atenção de todos. E na função de conduzir esse debate, e eu digo sempre que conduzir um debate é conduzir uma verdadeira discussão entre os membros e as pessoas que são parte dessa discussão, é muito importante, porque acaba que em determinados momentos difíceis a gente tende a esconder os problemas ao invés de enfrentá-los. E eu acho que a gente está num momento propício de discussão. Eu tenho a dizer para vocês que é um tema bem sensível para mim, enquanto tributarista e constitucionalista, e muitos me perguntam, mas como que tu é a favor à loteria municipal? E eu costumo dizer, eu não sou a favor nem contra, eu sou a favor ao direito. Porque, para os meus alunos, por muito tempo, eu sempre disse, o que vem antes, o direito ou a moral? Quem controla? E, na verdade, a partir do momento que a moral passar a controlar o direito, a gente está simplesmente perdido, porque a moral de cada um é diferente. Então, a gente precisa analisar o que diz a legislação brasileira, o que diz o nosso Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Quando o tema é loteria municipal, a gente tem que pensar lá atrás, em quando a discussão começou, lá numa DPF que foi julgada, de relatoria do Gilmar Mendes, em que se discutia, afinal de contas, a exploração, a legislação sobre loterias é de exclusividade da União, e eu explico para quem não é do direito, exclusividade é apenas a União poderia, então, falar ou exercer essa atividade. E daí eu explico essa distinção. Dentro da nossa Constituição, temos uma questão de competências. Essas competências, elas se dividem em competências legislativas, de legislar, competência legiferante, que é produzir uma norma, e a competência administrativa, que seria a exploração. Foi essa análise que o ministro Gilmar Mendes fez na DPF. Então, ele analisou a diferença dessas competências e disse, afinal de contas, pode os entes federativos exercerem a exploração da atividade lotérica? Pode os entes federativos legislarem sobre isso? E foi essa a análise que se chegou. O que é importante saber? Quando a gente vai tratar de direito, a gente tem dentro da hierarquia das normas a Constituição, lá em cima, que vai reger todo o resto, e as normas embaixo, que tem que estar de acordo com essa Constituição.
Quando a gente tem um problema em alguma norma, e eu digo que um problema é uma suposta alegação de que essa norma não estaria de acordo com a Constituição, é quando o Supremo vem a ser chamado para se manifestar. Nesse caso, o ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu à época? E eu brinco que o Supremo Tribunal Federal é quem erra por último em termos de direito constitucional do Brasil, ou acerta. Não importa, mas a voz dele é a voz final. E quando a gente tem todo o procedimento e termina, e nós temos aquilo no direito que a gente chama de trânsito em julgado, o assunto está superado e posto até aquele momento. O que acontece? Pode vir a mudar de ideia, em algum momento isso pode ser transformado? Sim, pode, mas ele tem que vir a ser transformado. Até lá, vai reger ou vai conduzir a situação o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E daí, eu digo o seguinte, uma coisa é o que a Ana Helena, o Camilo, o Paulo, ou qualquer um de vocês pensa enquanto cidadão, ou tem opinião. Olha, para o Brasil seria melhor X, Y, Z, ou situação. Mas quando a gente tem uma decisão do Supremo e a gente quer analisar isso e quer trazer segurança jurídica para a sociedade, a gente tem que ler o que está escrito. Porque se a gente passa a ler o que está escrito e entender com a nossa moral apenas, a gente está perdido. Porque pensem que a minha moral não é a mesma que a sua e de outros também. Então, a segurança jurídica, ela cai por terra. O que a gente vai fazer com essa realidade, daí é outro assunto. E daí, quando me perguntam o que eu acho, e daí agora eu peço para colocar só um trechinho de uma foto que eu coloquei, que eu disponibilizei. Deixa eu ver se... Não, essa é do Camilo, a outra. Que é só uma foto ou o site. Senão eu posso ler. Deixa eu abrir aqui. Tem disponível, organização? Tem? Ele vai colocar? Tá bem. Eu acho importante, sempre me perguntam, eu preciso projetar, e eu acho que no momento de insegurança que o país vive como um todo, e já há algum tempo, e eu digo sempre que as outras cortes constitucionais ao redor do mundo, não que elas sejam muito melhores que as nossas, mas às vezes ela tem um pouco de mais de coerência, e a gente consegue pelo menos ter uma previsibilidade de decisões. E agora a gente precisa começar a parar e ler as coisas e ver o que está escrito. Queremos mudar o que está escrito? Bom, então a gente tem poderes para isso. Queremos mudar a interpretação? Bom, se já tem uma decisão constitucional da Corte Constitucional do Brasil que tomou essa decisão, a gente vai precisar esperar que ela mude de posicionamento. Até lá, vai valer o posicionamento dela. E por isso que eu pedi essa foto, para vocês verem, é uma foto tirada do site do Supremo Tribunal Federal, da ADPF. Daí, se vocês verem, deve ter ficado um pouco pequeno ali, mas eu posso ler para vocês. O que diz ali? Que é a ADPF lá de trás, tá? Os Estados-membros ali, e não, assim, ó, só para ficar claro, não, isso aí eu não alterei nada, tá? Eu só tirei uma foto, é um print da tela. Os Estados-membros detêm competência administrativa para explorar loterias. A competência da União para legislar exclusivamente sobre os sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias. Não obsta a competência material para exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais. Então, não é o que eu acho, é o que está escrito pela corte que tem competência para achar alguma coisa. Quem tem competência para decidir é a corte. Se eu posso pegar a decisão da corte e dizer que não está escrito aquilo ali, a gente está perdido e a gente está coadunando com um sistema que não pode funcionar. Então, o que se fala, quando a gente fala em vamos falar sobre loterias municipais, nós temos uma decisão da corte que diz que pode. Se a gente tem uma decisão da corte que diz que pode, o que a gente vai fazer em relação a essa situação? A gente tinha convidado, né, a organização do evento muito bem tinha chamado para esse painel o deputado Júlio, que é o responsável pela produção do PLP, que traria uma regulamentação, mas o voo dele foi cancelado. Então, quem pode falar sobre isso é o presidente da Analome, o Camilo, que ajudou, né, e participou nessa condução, nessa produção desse PLP,
para trazer uma organização para essa questão das municipais, porque, de novo, eu acho que o setor inteiro já está acostumado com essa questão contra fatos, não argumentos. As loterias municipais, elas estão aí porque a gente tem uma decisão autorizativa. Então, como é que a gente vai tratar e o que está sendo tratado nesse PLP é o que o presidente Camilo pode começar e trazer informações importantes para todos nós. Bom, boa tarde a todos. Queria também agradecer a organização do evento, Nuno, Aldi e todos que fazem parte do evento. Excelente esse seu textinho aí, doutora Ana Helena, que deixa bem claro que loteria municipal pode. Tá? Quanto a isso, está meio que encerrado, né? Bom, vamos lá. O deputado Júlio Arcoverde, ele não pôde vir, mas ele elaborou um APLP que está em vias de ser protocolada na mesa. Foi alguns textos que a gente ajudou enfim, com o dia a dia que a gente vem acompanhando nos municípios e nos estados. Ele também teve a participação de uma equipe dele bem preparada. E, basicamente, esse PLP ele sobe a régua para as loterias municipais e estaduais. Em que sentido? Proteção ao apostador, definição clara para onde vai os recursos, para os municípios não destinarem a qualquer fim. Destinação, por exemplo, por recurso não resgatado. Parte desse dinheiro vai para esportes, por exemplo, que foi uma exigência dele. Por exemplo, foi criado um fundo para garantia de pagamento de prêmios, que isso até já se discutiu a nível federal, mas ele acrescentou nesse PLP. Credenciamentos de meio de pagamento, porque o meio de pagamento vira obrigatoriedade do credenciamento de meio de pagamento, porque esse meio de pagamento vira um fiscal junto com a prefeitura, porque ele tem acesso ao dashboard do meio de pagamento. Do mesmo jeito que a todos os sites ele tem acesso, é obrigatório o direito ao acesso do município para poder controlar e enfim, evitar qualquer sonegação fiscal, qualquer coisa desse tipo. Mas tem vários pontos e, assim, como ainda não foi protocolado e pode ter mudança a qualquer tempo, mas tem alguns pontos que são interessantes, como, por exemplo, a participação. Vamos lá. Sim, para poder participar, para ser meio de pagamento de loteria municipal, tem que ser uma instituição regulada pelo Banco Central, então acaba com gateway de pagamento e instituições de pagamento não autorizadas, que é para dar mais garantias. Você cria uma barreira caso alguma bet ou algum operador, seja de jogo físico ou online, caso ele não pague prêmio ou deixe de pagar algum imposto, ou por algum motivo ele for descredenciado do município, ele fica também impossibilitado de funcionar em todo o território nacional. Enfim, porque o ideal mesmo era que ele falasse aqui sobre o PLP, mas tem vários e vários assuntos que a gente subiu a régua, inclusive da 14.790, fazendo com que a exigência para o município e para os estados fosse até maior do que a exigência hoje federal. Enfim, uma das coisas, tem um slidezinho que eu queria apresentar, que é só para também mostrar, Ana Helena, o panorama de como está hoje as loterias municipais. Hoje você tem mais de 200 municípios já com lei instituída. Na realidade, tem 463 municípios entre instituída e em votação, mas já instituída são 239, se não me falha a memória.
Já tem 98 municípios com decreto de regulamentação. Desses 98, 70 aproximadamente já estão funcionando. Então, já tem 70 municípios, mais ou menos, que já estão com a loteria em funcionamento. E 79 municípios reduziram o ISS de loteria para a loteria municipal. Ali no mapa do Brasil mostra onde são os municípios. Você nota que no norte ainda tem pouco município, na realidade só nenhum, né? Só no Mato Grosso ali que tem 2 municípios. Enfim. Mas eu acho que cabe depois uma matéria, a gente procurar o Júlio, fazer até um trabalho, uma matéria, para ele explicar bem todo o PLP. E uma pergunta, Camilo, eu acho que isso é uma pergunta que acaba, né, passando pela mente não só de quem é do setor, mas da mente de toda a sociedade, dos próprios parlamentares, e já passou na minha mente em algum momento, sobre essa questão da fiscalização. E quando eu soube da criação da ANALOME inicialmente, eu fiquei surpresa, fiquei pensando qual era o objetivo, e quando comecei a conversar, a informação que me foi passada, e que depois eu estou vendo se concretizar, é no sentido da importância de ter realmente uma associação olhando por esta questão da fiscalização e organizar o que estava se tornando uma grande desordem. Um pouco parecido do que já aconteceu com tantos casos no Brasil, não só com os jogos, que é quando a gente tem esses gaps legislativos aí, a coisa começa a acontecer sem freio e sem controle, etc. E o que eu vejo é que um PLP e uma normatização disso pode ajudar. E eu costumo dizer que um dos maiores problemas do Estado, em geral, é quando ele impõe penalidades, quando ele traz questões e não pensa em conseguir dar efetividade para essa fiscalização. E eu queria saber se a ANALOME está realmente preocupada em dar efetividade e conseguir realmente dar o suporte necessário para que se consiga efetivamente fiscalizar, porque a gente sabe que são muitos municípios e eu sei que não vai ser tarefa fácil, mas eu sei também que precisa de uma preparação e um pensamento sobre isso. Vamos lá, a ANALOME hoje a gente vem assessorando especificamente 2 municípios na fiscalização, que a gente fez um termo de cooperação para ajudar ele na fiscalização. São apenas 2 municípios e a gente já identifica dificuldades em monitorar. Então, por exemplo, um dos municípios a gente já criou um dashboard para todos os meios de pagamentos credenciados, para que a gente conseguisse compilar todas as informações dentro deste dashboard. Neste mesmo município, a gente também criou um edital para credenciamento de plataformas de jogos. Então, só vai poder operar casas de aposta que utilizam as plataformas credenciadas pelo município. Eles credenciaram nesse município 3 plataformas. Então, qualquer outra plataforma que queira, qualquer outro operador que queira usar outra plataforma não vai conseguir operar naquele município. E por que isso? Justamente para a gente conseguir ter acesso à plataforma, acesso aos dados do operador. Além disso, conseguir vincular o meio de pagamento à plataforma. Quando você vincula o meio de pagamento à plataforma, você evita que aquela conta seja utilizada para sites que não estão abaixo da licença. Isso a gente identificou, por exemplo, um caso específico numa Bet que tinha licença federal, também identificamos 2 com licença estadual, que ele botava sites abaixo que não era dentro daquela URL licenciada. Enfim, está pegando um black e jogando só, aproveitando a conta corrente do banco, só para ele processar, já que quem é black tem dificuldade de conseguir uma conta corrente. Então, ele pegou a conta corrente do operador legalizado, botou os sites blacks abaixo e processou pela conta corrente da URL legalizada. Então, quando a gente fez isso nesse município, o que foi que a gente fez? As credenciais do meio de pagamento vai ser passada direto para a plataforma, fazendo com que o operador não consiga as credenciais e consiga vincular a outros sites. Então, ele não vai conseguir, em maneira alguma,
pegar aquelas credenciais e, enfim, botar outros sites para processar, senão aqueles que estão dentro da licença. Isso já é um excelente avanço. Mas, assim, de fato, não é fácil o controle. Especificamente, um desses municípios tem aproximadamente 50 operadores. O outro tem uns 15 operadores. Entendo, e eu vejo como preocupante para a indústria como um todo, né? A gente, alguns setores da a parcela da indústria sempre diz, olha, maus exemplos podem prejudicar o ecossistema como um todo. E da mesma forma que eu comecei a minha fala dizendo, a gente tem a Constituição, a gente tem a legislação, a gente tem uma manifestação do Supremo que está escrito, não sei o que estou dizendo, e está permitindo, a gente não tem uma fossilização. O nosso direito ele não é fossilizado, não é uma pedra que não pode modificar, tanto a Constituição como a interpretação do Supremo. Claro que isso precisa de novas fundamentações justificadas, precisa também, dependendo da situação, passar novamente pelo Congresso, pelo Poder Constituinte derivado, aí que vai modificar a Constituição, mas a gente precisa de um processo. Mas nesse momento pode. Nesse momento, podendo, a gente tem que aproveitar para fazer a coisa acontecer da melhor forma possível e utilizar isso como uma oportunidade. Eu digo uma oportunidade, e daí eu faço analogia aqui também para os sistemas, né, para a parte estadual e federal, que também está sendo colocado à prova em diversas situações. E a municipal, mais ainda, por causa de toda essa dificuldade que aparece. Só que a grande questão não é porque existe a dificuldade que a gente pode simplesmente dizer, olha, diante da dificuldade, eu ignoro a legislação, eu ignoro o que está dizendo o Supremo e vou dizer que não pode. Esse é o problema. E daí as pessoas costumam, e não é nenhum painel, nem outro, em eventos de direito, perguntar, mas é a favor ou contra? E eu volto a dizer, não é sobre ser a favor. E aí eu puxo a pergunta para o Dr. Paulo Horn aqui, falar um pouco sobre... Para quem já está há bastante tempo na indústria, e entende do mercado, e entende das normas e da Constituição, e entende muito mais do Pacto Federativo, quais são as bases constitucionais e o que diz a nossa Constituição em relação a essa possibilidade de loterias municipais? Bom, boa tarde a todos, agradecendo ao nosso organizador, Nuno Bispo, pelo convite, o presidente Camilo, né, da Nalome, e a Ana Helena aqui, que está mediando esse painel, e todos vocês estão aqui nos prestigiando. Eu vou dizer, obrigado pela pergunta, né? A pergunta, acho que ela toca aquilo que há de mais importante, né, nesse tema, é o aspecto constitucional. Você falou muito bem, a gente tem que diferenciar as questões morais das questões legais. E quando a gente está falando do Estado brasileiro, né, da República Federativa do Brasil, houve uma nova ordem constitucional a partir de 1988. Né? Ela revigora, né, o Estado brasileiro, altera, né, toda a consolidação das leis, funda-se um novo pacto, né, federativo. E o artigo 1º da Constituição ele é inovador, porque ele fala, né, o Brasil, né, constitui a República Federativa do Brasil, a união indissociável entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, não há como se discutir pacto federativo, e pior ainda, falar de pacto federativo de cooperação, alijando os municípios dessa discussão. Então, esse é um ponto, independente do tema. Né? Independente do tema. O tema de loteria é um tema sensível, porque a palavra loteria não aparece em nenhum momento na Constituição Federal, o que levaria a entender que isso não é matéria regulada pela Constituição. Daí o primeiro equívoco. Né? Quando o meu grupo político, né, veio a ser convidado para a loteria do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Sérgio Ricardo era secretário de Turismo do Estado, que é onde tem a minha origem já da Companhia de Turismo do município, do Estado, onde fui diretor, né, por mais de uma oportunidade. E a gente foi convocado, né, para ir para a loteria justamente para pensar a questão de loteria e entretenimento. Sempre naquela expectativa desses projetos de lei que a gente vê até hoje, né, de inovar com a questão dos cassinos, da questão do emprego, renda, o que nos levou a ter que estudar bastante, né, o assunto, porque não é todo o Estado, à época, que tinha uma loteria. Ainda hoje,
Nem todo estado tem o seu serviço público de loteria, que é serviço público porque desde 1932 as leis que regem a matéria vêm dizendo que é serviço público. Então a gente, logo que assumiu, né, a loteria do estado, eu estava como diretor jurídico em 2007, surgiu uma discussão anterior à DPF, que foi a súmula vinculante número 2 do Supremo Tribunal Federal. E nela, o Supremo diz o seguinte: olha, compete privativamente à União legislar sobre o assunto de sorteios e consórcios, vírgula, isso já está no artigo 22 da Constituição, inciso 20, vírgula, inclusive bingos e loterias. Então, o Supremo inseriu a lápis, nós que vamos usar o direito constitucional, né? A gente fala para os alunos, olha, bota aí a lápis, vírgula, inclusive bingos e loterias, porque é uma decisão do Supremo. Então, ele entendeu que esses sorteios e consórcios, né, são da categoria de loterias e inclusive bingos, né? E aí, quando ele fala que competia privativamente, foi uma bomba dentro das loterias estaduais. E, poxa, se a gente não pode fazer ato normativo, você não tem como gerir uma autarquia, porque ela é composta de decisões administrativas o tempo todo. E a Procuradoria do Estado sempre teve, né, excelentes juristas, entre eles, né, o procurador Caio Tasso, o próprio Luiz Roberto Barroso foi procurador do Estado, tem um parecer sobre o tema, aliás, mais de um, que são belíssimos, né, ao respeito. A gente teve que estudar bastante isso. O doutor Marcos Juruena também defendia a época, e caiu no nosso colo, tipo assim, olha, para. A gente chegou a receber ofícios do Ministério da Fazenda dizendo, olha, vocês têm que parar de fazer esses jogos ilegais que vocês fazem aí. E eu não estou falando das apostas de cota fixa de hoje em dia, eu estou falando da raspadinha, aquele bilhete de papel, né? E o Rio de Prêmios, né? Um produto que a Ebara trouxe lá para o Rio de Janeiro, está aí o Hamilton, né? Que foi quem criou, né, e desenvolveu esse produto. E a gente, como é que a gente vai, né, tocar isso se não pode fazer ato normativo? Então, a gente pegou o primeiro dever de casa, que foi dizer o seguinte: vem cá, a gente vai sair daqui algemado, porque a gente está fazendo contravenção, ou a gente vai ser fiel à instituição e defender, né, que se existe uma loteria estadual para explorar jogos, é porque ela tem que explorar jogos. Não tem como fazer diferente. E aí coube a nós fazer uma distinção da questão do ato normativo primário do secundário. Então não há dúvida nenhuma que o ato normativo primário, que é aquele que está previsto no artigo da Constituição, da competência privativa, né, da União, é para essa regra geral. O direito material, como você bem colocou, é diferente. Então, tem algumas decisões importantes, né, inclusive da ministra Ellen Grace, antes de aposentar, que ela diz, olha, em relação à exploração de loterias estaduais, o Supremo não decidiu. A gente está falando aqui da competência para legislar sobre o assunto. E, lamentavelmente, o próprio Congresso Nacional, durante décadas, né, ele não tinha essa consciência que ele tinha que legislar não só para a Loteria Federal, mas como para a estadual. Vamos nos colocar aqui na pele de um deputado federal, pensei, vou ter que fazer a legislação aqui para o pessoal de cada estado. Os deputados não tinham essa compreensão. Só passaram a ter depois da súmula e, mesmo assim, foram pegos de surpresa. Fato é que, durante décadas, a União, né, o Congresso Nacional, foi omisso na questão da evolução da loteria. Ela avançou bastante na Loteria Federal e nada com relação à Loteria Estadual. O que forçou, então, a Loterj e outros estados, bem como a ABABLE, né, na figura aqui do Dr. Roberto Brasil, né, que é o autor da DPF 493, junto conosco, no Estado, que fez a 492, e o objetivo ali era simplesmente dizer, olha, você não tem exclusividade. União, o fato de você poder legislar sobre o assunto não te dá o direito de ser a única pessoa que vai lucrar com esse assunto. Isso é muito óbvio, a competência legiferante não se confunde com a competência material para exploração. Em nenhum momento eu vou confessar para todos aqui, enquanto eu estava lá com o vice-presidente da Loterj, enfim, quando a gente já entrou com a ação, a gente imaginou de estender aos municípios. Esse não era o propósito. O propósito era simplesmente se defender, né, da competência que os estados tinham de tocar suas próprias loterias, que nem a ditadura foi capaz de comprometer. O Decreto-Lei 204/67, ele proibiu a criação de novas loterias estaduais e estancou, né, a emissão dos bilhetes de quem tinha. Então, o Estado continuou. Quando veio a nova ordem constitucional, passou a desenvolver os seus produtos. E alguém levantou, não, mas o decreto lá de 67 proíbe.
A gente falou, então foi o seguinte, então vamos questionar isso, esse decreto não foi recepcionado. Assim como o decreto, e aí é uma interpretação, o doutor Roberto Brasil está à frente disso, a questão da proibição dos cassinos, também, na mesma linha, foi editado por um decreto-lei durante um período de exceção da ditadura do Dutra, Congresso Nacional fechado também, assim como estava em 67, nesse período anterior à Nova República. Ou seja, não foram recepcionados. Já eram inconstitucionais à luz das constituições vigentes naquela época. E a gente, então, conseguiu ter esse êxito e fomos todos surpreendidos. Porque na hora que ele, apesar do pedido ser, olha, a União não tem exclusividade, não existe estados de primeira e de segunda categoria, aqueles que podem explorar a loteria e aqueles que não podem explorar a loteria, o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, né, condutor, que foi o voto vencedor por unanimidade, ele responde incluindo a expressão entes federados, inclusive citando nominalmente municípios. Né? Então, apesar de não ter sido pedido, ele tratou assim, de forma... Está lá no artigo 19 da Constituição, também, inciso 3º, não pode haver distinção entre os entes federados. Então, eu não posso tratar de forma desigual. Né? E se é serviço público, uma vez que esse serviço público foi autorizado por lei, né, serviço público autorizando por lei a prática, né, a exploração de uma atividade que até então é vista como contravenção penal, ou seja, ela tira da esfera do direito penal e diz, não, isso aqui é uma atividade de um serviço público que o Estado, no caso a União, pode explorar, seria lícito aos Estados e demais entes federados também participar dessa forma de exploração. E o que nunca se percebe, e está lá desde que a Constituição foi outorgada, em 5 de outubro de 88, é que existe sim na Constituição a questão das loterias, mas não com o nome de loteria. E que não está no artigo da competência privativa da União. Ele está na ordem econômica, já no artigo 195 da Constituição, inciso 3º, ele fala do resultado dos concursos de prognósticos. Então, o que é concurso de prognóstico? Na verdade, é a forma com que a gente refere às loterias lato sensu. Então, e ali ele inclui não só a União, como os estados e os municípios e a sociedade civil em geral, como contribuinte, né, dessa contribuição social advinda dos jogos de loteria. Então, isso é importante, dizer assim, olha, como é que é uma atividade legal se a Constituição fala, né, que essa atividade será, né, tributada. E eu queria aqui aproveitar aqui, a gente já está, né, há bastante tempo, né, com a palavra, para não querer monopolizar, né, dizer o seguinte, qual é o objetivo, né, da loteria? Né? Por que a gente, às vezes, perde nesse debate? É porque não se encaminha tão bem como se deveria encaminhar. A gente tem que colocar assim, não é uma questão, né, de sobrepor competências, é uma questão seguinte, é a Constituição Federal que lança, né, o Pacto Federativo. E as atribuições de competências de cada ente federado não são atribuídas por lei. Elas são atribuídas na Constituição. É a Constituição que determina. Não pode ter uma lei depois mudando atribuições de competências de cada ente federado. E, às vezes, algumas pessoas confundem, dizem, não, tá lá. Eu mesmo já tive essa confusão no início, né, de você dar um inciso, né, do artigo 30, que é o primeiro, que fala que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, que parece que cai uma luva, e ele não pode ser examinado sozinho. Na verdade, o inciso 2 é muito mais importante do que o inciso 1. O que é, uma vez criada essa legislação a nível federal, o inciso 2 diz, olha, cabe aos municípios suplementar. Né? Ou seja, dá muito dentro da decisão do Supremo. Uma vez criada, a competência material para explorar é sua e você vai fazer essa regulamentação. Está dentro disso. E o inciso 5º do mesmo artigo 30 complementa de uma forma lapidar. Compete aos municípios organizarem os seus próprios serviços públicos. Então, se eu não estou amparado pela Constituição para criar o meu serviço público por falta, né, de uma disposição legal, desculpa, eu tenho uma disposição constitucional que me dá essa atribuição. E a gente pode, obviamente, sempre ir além
e colocar a origem, né, disso tudo. Ainda no Brasil Colônia, em 1784, na Vila Rica, atual Ouro Preto, justamente no dia 5 de outubro, né, de 1784, foi feita a primeira extração de loterias, né, ainda no Brasil Colônia. Né? Ou seja, e era uma província, era um município à época. E a receita não dependia do rei, não dependia do governador, era um ato da província. E os recursos foram utilizados para a reforma da cadeia pública e da Câmara Municipal. Já no período do Império, a gente tem a primeira loteria, né, brasileira, da época do Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, cujo também era um município, né, a província, cujos recursos eram destinados à Santa Casa para poder cuidar justamente dos feridos da guerra. Né? Então, a gente tem aqui muito que aprender com essa coisa da descentralização. Somando o que o presidente estava falando, é possível discutir pacto federativo e achar que, aliás, eu queria consignar aqui a ausência, eu não vi ninguém da SPA presente ainda no evento, não sei se estão por aí, se virão amanhã. É fundamental, né, que a SPA esteja presente nesses tipos de eventos, sempre, principalmente quando é em Brasília, que não precisa pagar a diária para ir para fora, né, e conversar, né, com todos os atores do segmento, para a gente buscar qual é a saída. A União não pode abrir mão de um exército de mais de 5.000 municípios ajudando a fiscalizar e controlar e cuidar dos males que tem também em relação ao jogo, de ter essa regra geral. Ninguém vai achar que a SPA tem condições de sozinha querer fiscalizar, né, e controlar o jogo, tipo assim, vai ficar enxugando gelo, principalmente quando ela quer levar a loteria municipal ao mesmo patamar de ilegalidade dos ilegais. É o contrário. A gente tem que somar forças, juntar União, Estados, municípios e fazer realmente um marco do setor para a gente acabar com o problema do jogo. Como é que a gente acaba com os problemas do jogo? Primeiro, dizer o seguinte, não tem, quando eu jogo contra você ou contra a plateia inteira em uma aposta, eu posso dizer que há mais perdedores do que ganhadores. Mas quando o Estado fiscaliza, controla, tributa, mesmo que a maioria perca, quem ganha é a sociedade, porque os recursos vão ser deslocados para as áreas sociais. Então, a gente sempre haverá ganho numa loteria. E mais, os recursos podem ser destinados e têm que ser destinados também para a questão dos tratamentos, dos controles, a questão do jogo compulsivo, ou seja, de onde é que você traz o recurso? Hoje você não tem recurso para nada. Então, a gente, para encerrar aqui a minha contribuição, os municípios eles podem e vão fazer, na origem, uma revolução no Brasil de não ficarem dependentes de emendas parlamentares, que a gente sabe como é que funcionam, né? A gente sabe o escândalo dessas emendas parlamentares, em grande parte das vezes. Eles podem ter as suas próprias fontes de recursos, estimular o jogo de forma responsável e não ficar pedindo o pires para ninguém. Obrigado, Paulo. A minha frase seria: I hope so. Eu espero. Eu tenho esperança. Eu acho que a fala no Brasil, hoje em dia, é bastante derrotista sobre diversos assuntos e, por vezes, eu também estou nessa posição de criticar, de me lamentar, e eu acho que está na hora de virar o jogo. Eu acho que está na hora da gente ver o que está posto e, com o que está posto, tentar melhorar essa realidade. E quando eu digo em melhorar essa realidade, e eu confesso, e quando eu pergunto para o Camilo, para o presidente, vocês acham que o município tem essa capacidade? Ele me responde, olha, é difícil, nós estamos tentando. Isso me dá esperança. E o que eu posso dizer, e eu tento de alguma forma, e eu acho que o meu viés de professora sempre aparece, e eu tento não falar só para os outros, mas falar muitas vezes para mim mesma. E o que eu tento dizer e pensar? Olha, nós temos uma realidade, nós temos o que está escrito.
em vez da gente criticar e usar lá Schopenhauer, que é como vencer um debate sem ter razão, e é uma obra que eu recomendo bastante, porque acontece no Brasil a todo tempo, né? Então, um exemplo fácil é aquela, a pessoa vai lá e sai dirigindo bêbada, e daí ele responde, não faz isso. E ele diz, e tu que fuma, por exemplo. Essa questão de não enfrentar o problema. E eu posso concordar que pessoas achem ou entendam que o poder constituinte, o Supremo Tribunal Federal, quando decidiram, fizeram mal. Tanto o constituinte inicial, na Constituição, quanto o Supremo, e daí eu complemento a fala do Dr. Paulo, que é a seguinte, quando a gente tem a Constituição e tem uma legislação e existe dúvida, que se chama o Supremo para se manifestar. E ele, como eu brinquei com vocês anteriormente, é o quem erra por último em termos constitucional. Então, o que acaba acontecendo dentro dessa realidade é que, tá bem, então, nós vamos ter que dizer para o Constituinte e para o Supremo, quem não gosta das municipais ou entende que não seria, mas daí a gente tem que mudar a decisão do Supremo e convencer ele, de alguma forma, a mudar também a Constituição. E daí a gente tem toda uma questão de hierarquia normativa aí, porque se tu tem uma decisão do Supremo com base numa norma, e essa norma não modificou, teria que ter um argumento muito forte para o Supremo conseguir mudar. Então, o que acaba acontecendo é que, se não acontece a prostituição da Constituição, que a gente é tão criticado. O que eu digo para vocês que é importante? Se a gente continuar vencendo debate sem ter razão, a gente não vai para frente. Então, vamos dizer, olha, tem que mudar a Constituição, nós temos que mudar. Agora, dentro de uma reforma tributária, que cada vez mais elege os municípios e etc., pensar em, talvez, uma forma de recursos não é o fim do mundo. Claro que com consciência e pensando sobre isso. Mas eu acho que vamos entender o problema, vamos conseguir centralizar no que realmente é preciso. E a minha fala é, para quem é super defensor das municipais, aproveitem a oportunidade. Eu acho que existe a possibilidade, mas não é uma tarefa fácil. Acaba de chegar para se juntar a nós o deputado federal Newton Cardoso, a quem eu convido ao palco para os aplausos da audiência. Seja muito bem-vindo. Enquanto o deputado sobe, eu vou fazer aqui uma pequena observação, chamando o ministro Gilmar Mendes, no voto lapidar dele, ele também coloca uma parte que é muito interessante, que é a seguinte, a União, né, tem a competência privativa para legislar. Para legislar, não, a gente não tem dúvida sobre isso. Mas ocorre abuso do poder de legislar quando se legisla de forma desfavorável aos demais entes federados. Então, está no voto, não está só dizendo que a amplitude de voto. Você não pode, porque você é dono do poder de legislar em desfavor, né, de forma injustificada, como, aliás, fez na Lei 14.790. O artigo 35 foi agora, dois incisos, recentemente, rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, porque vedavam, por exemplo, a publicidade de um Estado em outro. Qual o sentido de você vedar uma publicidade, que é um princípio constitucional? Né? Não faz sentido. Se a publicidade tem qualquer tipo de erro, cabe ao quê? Você ir lá e averiguar. E o outro foi de impedir que uma empresa que participe de uma licitação e seja vencedora em um Estado dispute em outro Estado. É de cair o queixo. Como é que isso poderia estar na lei? Ou seja, a lei não pode cometer esse tipo de atentado contra os demais entes federados. A lei de licitações, você tem a regra geral, que compete à União, mas ela não pode dizer quem é que vai ganhar a licitação ou quem é que vai perder. Aí já não é demais. Eu estou aqui louco para ouvir o deputado. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. Estamos felizes que conseguisse chegar no evento. E eu acho, né, já chega no meio do fogo cruzado, mas eu acho que a importância de um parlamentar sempre aqui, porque eu acho que essa fala que eu sempre repito em diversas oportunidades, que na democracia, quem elegeu
o Congresso somos todos nós, né? O poder é do povo e a gente passou para alguém, que são os deputados, que são os senadores, que são os nossos representantes. E eles lá produzem a legislação para o bem comum, pelo menos se espera, né? A gente pode ter nossos questionamentos e a maior demonstração da democracia como um todo é sempre respeitar aquilo que os nossos eleitos fizerem, seja lá Congresso, seja Executivo, não importa, né? Mas isso é uma demonstração da democracia. Claro, a gente tem os meios legítimos para questionar isso, o Supremo e por aí vai. Mas, deputado, eu queria escutar o senhor sobre essa questão das municipais. Qual o impacto dentro da federação que pode ter como um todo? Se o senhor enxerga que a gente tem uma possibilidade de arrecadação que pode isso contribuir para o desenvolvimento do país como um todo? Ou o senhor enxerga isso como um problema a ser repensado? Pessoal, muito boa tarde. Uma alegria estar aqui novamente. Eu acredito que hoje eu posso sair daqui e fazer uma fezinha, porque devo já completar a plena participação em todos os eventos da BIS, desde que começou, se organizou dessa forma. Então, eu quero primeiramente parabenizar a organização por mais um evento, pela iniciativa de trazer para Brasília esse tema. E muito obrigado, doutora Ana, pela pergunta. E vejo da seguinte forma, de verdade, o primeiro ponto que nós precisamos avaliar é a capacidade de gerar mais autonomia para os municípios brasileiros. Isso é fundamental. Existe, pelo menos no meu estado de Minas Gerais, uma quantidade enorme de municípios que não consegue manter a sua própria função, não consegue pagar suas próprias contas apenas com as receitas municipais e é super dependente de transferências governamentais do federais e estadual e ainda por cima sobrevive às vezes de recursos para fazer investimentos somente com emendas orçamentárias. Isso mostra um fator da natureza da criação de cidades no Brasil, que a gente tem uma proliferação muito grande, meu estado sendo o estado que tem o maior número de municípios. Então, os municípios precisam, sim, de uma proteção para garantir a sua autonomia e valorização dentro da estrutura do Estado. Por outro lado, é importante ressaltar que o pensamento, quando se discute a limitação geográfica do funcionamento de uma loteria municipal, hoje, esse pensamento é muito analógico. No pensamento digital, as loterias não são mais no papelzinho, não são mais a emissão apenas naquela circunscrição geográfica do município. Hoje elas extrapolam muito a fronteira pelo digital, pela função eletrônica, pelo uso do dispositivo como ferramenta de aposta. Então, isso cria um desafio tecnológico para todos de como adotar um procedimento que permita a inclusão do município sem causar um turbilhão, aí, uma superinvasão de licenças de exploração da atividade e que talvez banalize a qualidade da atividade na sua capacidade de gerar empregos, na sua capacidade de promover o desenvolvimento da economia, de promover a arrecadação de tributos. E isso vai de encontro ao atual desafio que nós estamos enfrentando, que o Congresso protege hoje a nação contra o aumento de impostos. Vocês podem observar pelo meu rol de votações, eu jamais vou votar a favor de aumento de imposto para o nosso Brasil quando a gente está alcançando padrão OCDE de tributação no país. A gente não alcançou padrão OCDE de serviços públicos ainda. Então, aumentar imposto nesse Brasil sem justificativa não dá. Dá para aumentar o horizonte de arrecadação. Se for horizontal, passar a tributar atividades que hoje não existem, como é a minha defesa eterna, minha defesa que já vai fazer quase 10 anos aqui nessa casa, a defesa da legalização dos jogos em ampla e restrita função, isso promove a regularização de atividades que hoje funcionam debaixo dos nossos olhos, mas não geram um real sequer
para diminuir o déficit da Previdência e não gera R$1 sequer de recursos para nenhuma das instâncias de governo da federação. Portanto, eu vejo inicialmente, respondendo diretamente a sua pergunta, doutora, que é importante permitir ao município flexibilidade na exploração das suas atividades de forma a respeitar o Pacto Federativo plenamente, mas entendendo quais são os desafios tecnológicos para que isso se viabilize sem que a dose passe a ser um veneno e não um remédio. Então, é nessa forma que eu acredito, desde que nós tenhamos a clara proteção contra qualquer aumento de tributo dentro da atividade. Muito obrigada, deputado. E eu gosto muito de ouvir essa fala vindo de um parlamentar, porque eu acho que numa realidade não só brasileira, mas como mundial, sempre dessa polarização e ver uma visão de equilíbrio, de vamos achar o equilíbrio, vamos achar uma solução e não simplesmente varrer o problema para baixo do tapete e não enfrentar desde o problema dessa questão, né, da necessidade de sustentação dos municípios, que a gente sabe que tem muitos municípios que, enfim, lá atrás se criaram os municípios, a gente sabe que se criou municípios nessa situação de insustentabilidade financeira e quando o problema estava posto não tinha mais como correr para trás. Hoje a gente vê de novo uma situação em que as loterias municipais começaram a se proliferar. Então, ver uma visão de equilíbrio, de vamos enfrentar, vamos pensar em como não transformar o remédio em veneno, vamos pensar em como promover esse desenvolvimento social, é muito importante. E aí eu acho que agora a gente está chegando na nossa finalização, e eu queria abrir a palavra para o Camilo e para o doutor Paulo, se eles têm alguma colocação final. Bom, deputado, muito bom a sua participação aqui. Eu queria trazer, né, ontem eu estava em Natal, numa reunião na FEMURNE, com uma pessoa da FEMURNE, e ela contou um fato que, de janeiro até hoje, quando pega esse período, o repasse do FPM, em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 35% a 37% no repasse. Então, os municípios estão arrecadando menos, do ponto de vista do repasse do FPM. Pegando a fala aqui do deputado, você tem como gerar receita para o município sem precisar aumentar os impostos, como, por exemplo, tributando os jogos que já existem no município. Então, seja aquele caça-níquel que está lá com RTP baixíssimo e sem controle, jogo manipulado, até um jogo do bicho, que é um jogo de prognóstico numérico. E aí, quando você cria, dentro do município, a regulamentação e você cria regras de RTP mínimo da máquina, de jogo responsável, você tirar os menores de 18 anos, controle sobre o jogo e tributa a ele, você resolve o problema da diminuição de receita no município e você consegue atingir esse jogo que, ao meu ponto de vista, e eu não sei se o deputado concorda, o único ente federado que consegue atacar ele e começar a regular ele é o município. Porque dificilmente Brasília vai conseguir estar nos 5 mil municípios fiscalizando todas essas casas de jogos, do mesmo jeito que o Estado. É muito difícil também o Estado controlar. Então, o único ponto, a única forma que eu enxergo, que é você tirar todo esse jogo ilegal da rua, botar o jogo legal, que tem responsabilidade, que paga prêmios de verdade, e que no final do dia ainda está pagando imposto, esse imposto transformando em benefícios para a sociedade, como compra de ambulância, uma máquina de raio-x, um mamógrafo, qualquer coisa desse tipo, é através da loteria municipal. Obrigado, Camilo. Daí, 1 minuto para o doutor Paulo e depois para o deputado. Agradecer aqui mais uma vez, gostei também muito de ouvir mais uma vez, né, o deputado Newton aqui, que sempre nos honra com a sua presença.
e dizer de como é importante hoje a gente ter o legislativo pensando nisso, né? Eu não sei se o deputado já tinha chegado na hora que eu falei, né, com relação a essa dependência dos municípios hoje terem que ter um pires na mão pedindo, implorando uma emenda parlamentar para poder complementar os recursos que tanto são necessários aos municípios para poder fechar as suas contas e entregar, né? A União, mais uma vez, não tem como abrir mão da ajuda dos demais ex-federados para fiscalizar esse setor que precisa ser levado ao sol, precisa estar sendo cuidado, porque do jogo não vem apenas os recursos que vão para as obras sociais, também vão aparecer as mazelas que até ontem ficam escondidas e estão fora do debate social. À medida que, não é que a gente ache que vai ter a questão do vício. O vício ele existe não só no jogo, como em outras modalidades. Mas cadê o recurso para cuidar disso? Né? Então, essa é a forma que a gente tem também para arrecadar, para educar, campanhas educativas, do jogo responsável, de como é que isso funciona, para que todos ganhem. Né? Então, o parlamento, eu estava falando, assim, até pouco tempo atrás, um deputado disse assim, peraí, eu tenho que falar sobre loterias estaduais e municipais, isso aí não era um assunto para as assembleias legislativas, né? A partir do instante que o Supremo decidiu que a competência privativa da União é que o Congresso Nacional acordou, porque até então ele só legislava para a Caixa. E houve essa paralisação. É muito tempo perdido, a gente tem que retomar esse tempo perdido. O Brasil não pode abrir mão dessa indústria que é pujante no mundo todo, que ajuda, né, na geração de emprego, renda, na questão do turismo. Ela é decisiva, por exemplo, na hora de você optar por um destino turístico. Aquele que tem jogos legalizados, ele acaba recebendo e ficando um dia ou dois a mais dentro desse território, porque ele oferece outros atrativos. De todo jeito, muito obrigado aqui pelo convite, e essas ficam as minhas palavras finais. Obrigada, doutor Paulo. Com a palavra, então, o deputado Newton. Olha, eu queria também reforçar, reiterar o agradecimento em participar desse painel com uma ilustre formação aqui de palestrantes. É um privilégio poder falar ao lado de mentes brilhantes assim. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo, Ana. Obrigado, Camilo. E dizer que o município, quando se torna o responsável pela fiscalização, Camilo, respondendo a sua pergunta, a sua fala, ou colocando mais um pensamento, fica a dúvida da qualidade da fiscalização. Mas é melhor fiscalizar bem ou mal do que não fiscalizar. Então, criamos aí, de repente, instâncias com suporte de tribunais de contas. Os tribunais de contas hoje estão cada dia mais ágeis, qualificados e assimilando, especialmente os tribunais estaduais, estão assimilando responsabilidades que eram exclusivas da União, do TCU, começando a compartilhar não só o poder, mas também a competência de revisão e análise dos gastos públicos. E, nesse sentido, o Paulo foi muito feliz de falar a respeito da função da atividade de exploração de jogos dentro dos municípios, que é o turismo. E, aliás, nós, hoje, podemos dizer que uma das principais comissões que fortaleceu-se, que discutiu com ampla e incansável debate, no Congresso, o tema da legalização, o tema foi a Comissão de Turismo. Desde o ano de, talvez, 2017 para cá, desde quando a comissão especial do projeto ali do 442, desde que o 442 estava em discussão, foi a hora que eu entrei no debate especificamente, que eu fiz uma... Veja só, eu fiz naquela época, Ana, eu fiz uma emenda específica com o Guilherme Mussi na relatoria e o Elmar Nascimento na presidência, para que na legalização dos jogos em estruturas físicas houvesse benefícios para os municípios, mas nesse caso aqueles que eram balneários turísticos. Cidades com instâncias hidrominerais, como é o caso da minha querida cidade de Caxambu, lá na região das Terras Altas da Mantiqueira, em Minas Gerais, que no passado, quando havia legalização plena, viviam em função disso.
Lá eram spas de tratamentos de crenoterapia, não sei se todo mundo sabe o que significa essa palavra. Crenoterapia, tratamento através das águas termais, que tem função curativa. Mas também ninguém aguenta ficar o dia inteiro sentado na banheira de água quente. Vai, não sei, né, Maguinho? O cara pode aguentar, né? Mas certamente numa mesa de jogo o cara aguenta ficar algumas horas boas, né? Com todo respeito. E lá o Hotel Palace, que desde 1890 abriga o primeiro cassino do Brasil, deixou de ser uma referência de destino turístico por conta disso. Então, quando a gente junta as duas funções, e o turismo brasileiro está cada vez mais qualificado, a gente precisa reconhecer que o Brasil está retomando a sua capacidade de atrair turistas, entendo que a legalização dos jogos, e aí fazendo uma divisão aqui entre o digital e o físico, mas a legalização do jogo presencial, da estrutura de resort em cassino, isso vai fazer o Brasil dar um salto, na hora que a gente conseguir avançar nisso no Senado, um salto que não tem tamanho. E acredito que vai beneficiar também para a discussão sobre o marco das loterias, sobre a própria regulação das bets hoje. Então, é um passo necessário para que a gente amplie, como eu disse, horizontalmente as oportunidades de arrecadação no país, sem aumentar imposto para ninguém. E na linha de imposto, para finalizar a minha análise desse ponto, vejam o desafio que a reforma tributária traz também para as loterias municipais. Se formos adotar diferentes formas de tributação da atividade, uma delas seria o tributo específico para a exploração da atividade do jogo. Esse, ele é arrecadado na origem, mas eu penso que, como uma prestação de serviço também, que é a exploração do jogo, ele estará sujeito ao IBS e CBS. E estando sujeito a esses dois tributos, que são, na verdade, um tributo só, a tributação deles não é na origem, é no destino. Então, você tem uma loteria municipal, que pode ser online, tributando na origem o imposto municipal ou aquele tributo que vai ser vinculado à arrecadação federal, que já está prevista na legislação, e mais o pagamento de um tributo tipo IVA, que é o nosso novo tributo que vai ser implementado finalmente até 2032, no destino. Imaginem a confusão que isso pode gerar se não houver uma ampla discussão. Então, mais uma vez, fica o município em xeque na sua capacidade de arrecadação, porque Bodó, né? Bodó pode estar lá com a sua loteria funcionando, mas se for tributar no IVA, vai chegar a tributação lá em Pelotas, porque chegou lá é que tem o consumidor que de fato está fazendo a utilização do serviço. É mais um tema para se discutir, é mais um ponto importantíssimo que nós precisamos trazer à baila, mas vejo que o Congresso está muito consciente da situação que nós enfrentamos. O Congresso está passando com muita atenção os olhos na situação em que, infelizmente, em função das dificuldades de colocar um ambiente adequado para o funcionamento das bets hoje, no estado que já temos da legislação, no atual estado da arte, há o incremento da atividade que ainda não se regularizou dentro dessas regras. Então, houve, ou está havendo novamente, esse desequilíbrio. E nós precisamos dar oportunidade para quem quer investir no nosso país, quem quer fazer uma atividade formalmente constituída, com regularidade, com respeito às regras e arrecadação de tributos, de forma clara, sem criar dificuldade para alguém tentar vender facilidade. Então, eu vejo a necessidade constante do Congresso se debruçar sobre esse tema. E, claro, quando há a discussão, quando há o questionamento sobre a aplicação da norma, judicializa-se, e isso é natural do processo democrático, é natural da divisão de poderes no país, na nossa nação, mas ainda assim entendo que reside no Congresso Nacional a função terminativa, a função exclusiva de elaboração, de enquadramento
dessas leis de acordo com aquilo que o país pretende, com aquilo que a população tem vontade que aconteça na nação. Essa é a minha visão, mas entendo que discussões como essa, que vão cada vez mais encher auditórios em Brasília, encher auditórios por onde estivermos realizando eventos como o BIS, mostra o comprometimento também do setor em se organizar, em estar próximo ao poder para buscar essas soluções. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pela oportunidade de participar aqui hoje. Muito obrigado, deputado. E pegando um gancho na sua fala final, eu parabenizo também a BSigma, porque eu digo que falar sobre assunto simpático é fácil. Vamos começar a falar sobre problema, e falar sobre problema nem sempre é simpático. E a gente tem que tratar esse problema de forma séria e de forma técnica, e não de forma moralista. Porque enquanto a gente continuar julgando as questões de forma moralista nesse país o tempo inteiro, a gente está perdido. E aqui fica o meu agradecimento aos painelistas por essa contribuição e por estar aqui junto comigo, tratando de um tema não tão simpático para grande parte do setor e para grande parte do poder público, mas que é um tema importante e, como eu mostrei no início da minha fala, não é o que eu quero, é o que o Supremo já disse nesse momento. E, como indústria como um todo, eu peço, cada passo fora da linha que qualquer área do setor dá, e daí eu estou falando de federal, estadual, municipal e todo o ecossistema de meio de pagamento, publicidade, etc., dá fora, cada um passo que a gente deu para frente, a gente retroage 30. Então, está na hora da gente sentar, tratar dos nossos problemas de forma séria, de forma coerente e técnica, para que a gente possa ter um mercado de sucesso e um país de sucesso com desenvolvimento e que traga uma sociedade simplesmente protegida, que eu acho que é a palavra principal. Uma sociedade que esteja protegida de um mercado que é um entretenimento, mas que a gente reconhece que tem alguns problemas. E reconhecendo esses problemas, a gente quer cuidar deles. Muito obrigada e bom resto de evento para vocês. Muito obrigada, Ana, pela condução. Muito obrigada a todos os painelistas. Eu os convido a ficar de pé para uma foto maguinha. Perfeito. Enquanto isso, eu gostaria de convidar o público para um intervalo para o café. Temos agora um coffee break, retornamos às 16 horas. Eu peço a gentileza da pontualidade para que a gente possa cumprir a nossa programação. Muito obrigada pela participação e até já.